Fala, rapaziada, começou a Copa do Mundo pro Brasil, empatou em 1-1 na sua estreia e eu assisti o jogo, tô aqui para fazer um vídeo e falar para vocês o que eu achei do jogo do Brasil, a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Se tu gosta de futebol, comentário esportivo com análise de desempenho, então te inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o teu like no vídeo e vem comigo pra gente analisar Brasil e Marrocos. Pessoal, assisti o jogo do Brasil contra Marrocos e vou confessar para vocês que eu fiquei com sono no início da partida. Eu lutei para me manter acordado no início da partida, porque o jogo estava chato, estava bem chato. O jogo de Copa do Mundo normalmente é jogo muito gostoso de assistir, jogo bom de assistir. É jogo de times de qualidade, jogo com muita troca de passe, jogo com bastante ataques, finalizações, e não foi bem isso que a gente viu. Na verdade, foi um jogo até bem, meio chato, né? O Brasil com muita dificuldade de atacar, especialmente no início do primeiro tempo, onde o Marrocos conseguiu suportar assim bem os ataques do Brasil, fazendo uma boa marcação, marcando as trocas de passe do Brasil, marcando as linhas de passe do Brasil, conseguindo recuperar a bola e criar jogadas de perigo. Então os primeiros minutos da partida foram inclusive muito bons pro Marrocos. O Brasil estava assim meio perdidinho, estava assim meio sonolento. Por isso que talvez eu tenha ficado com sono no início do primeiro tempo. Dei umas piscadelas ali e quando eu dei uma acordada, sabe o que aconteceu? O gol do Marrocos. Gol do Marrocos. Quando o Brasil estava começando a gostar um pouquinho mais da partida, começando a atacar um pouquinho melhor, o Marrocos foi lá e pá! Conseguiu fazer um contra-ataque rápido, vertical, um passe às costas da nossa linha de defesa que estava bastante adiantada. A galera não conseguiu alcançar o centroavante do Marrocos, que chegou na cara do Alisson. Só um toquinho, o Alisson chegou a sair da área para tentar impedir a finalização do atacante. O jogador acabou encobrindo o Alisson e marcando o primeiro gol. A partir daí, eu, que estava quase dormindo, eu acordei, né? Eu comecei a espiar o jogo com um pouco mais de atenção e vi que o Brasil começou a sumir. Né? O Brasil que até num determinado momento estava ali tentando fazer uma certa recuperação, já que os primeiros 15 minutos tinham sido realmente do Marrocos, o Brasil estava começando a recuperar terreno, trocar um pouco mais de passe, o Brasil começou a sumir. E aí, nesse sumiço do Brasil, um personagem se destacou, foi o Lucas Paquetá. Se destacou negativamente, então nota negativa para o Lucas Paquetá, que foi a passeio para os Estados Unidos, para jogar essa Copa do Mundo. O Lucas Paquetá não marcou direito, o Lucas Paquetá não jogou bola, não apareceu para fazer participações em jogadas ofensivas, à exceção de um passe, uma jogada que ele fez, na verdade, não foi nem um passe, foi uma jogada que ele fez. Deu um balãozinho, gosta de enfeitar, né? É enfeitado, o Lucas Paquetá deu um balãozinho no adversário, trocou passe com o Vinícius Júnior, foi receber na área um cruzamento em que ele tentou aparar meio a la Bebeto, assim, meio puxeta, meio bicicleta, meio torto, um troço meio horroroso, mas acabou dando certo. A bola bateu na canela dele e estava indo em direção ao gol. O Bono estava bem colocado e conseguiu fazer a defesa. Foi a melhor participação do Lucas Paquetá em todo o jogo contra o Marrocos. Não sei o que ele foi fazer lá. Aliás, eu não sei nem o que nosso treinador, o Ancelotti, fez ao convocar o Lucas Paquetá. Tá cheio de jogador igual a ele, no mínimo igual a ele. Não tem mais mídia do que futebol no corpinho do Lucas Paquetá. Mas enfim, foi convocado e começou de titular. Pasmem, né? Começou de titular. O Brasil tem jogadores melhores para jogar ali. O Brasil, numa situação ali que estava se posicionando num esquema 4-3-3, vamos assim dizer, uma linha de 4 bem retraída, até por sinal, certamente para tentar dar um pouco mais de liberdade para os homens de frente, que é o ponto forte da nossa seleção. Os homens de frente, o Rafinha, o Vini Júnior, o Bruno Guimarães, na frente até o nosso treinador ele acabou optando pelo Igor Thiago, embora eu ache que o Endrick deva ser titular, né? E outra grande surpresa, o Endrick incrivelmente não entrou em nenhum momento da partida, o Brasil precisando ganhar, um jogador que está com a moral lá em cima, elevadíssima, confiança elevadíssima, não ganhar uma oportunidade num jogo desse que o Brasil precisava atacar, precisava de um pouco mais, quem sabe, aí de ímpeto ofensivo, né, um pouco mais de ousadia. O Endrick não tem entrado nesse jogo, não tem explicação. Então a outra nota negativa que eu vou deixar aqui no meu comentário é pro treinador
o nosso Carlo Ancelotti, que não usou o Endrick na partida. Não deu para entender por que o Ancelotti não usou o Endrick na partida. Enfim, o fato que o Endrick não entrou, o Igor Thiago fez uma partida bem mais ou menos, sabe? O Igor Thiago joga muito mais do que ele jogou hoje, mas certamente alguma coisa que talvez até pelo pouco tempo de trabalho, pelo pouco tempo que ele conhece os companheiros, o baixo entrosamento. Mas enfim, o Igor Thiago é um bom jogador interessante, jogador forte, tem ali uma explicação tática pela sua escolha como titular, para tentar suportar os duelos contra a zaga a defesa do time de Marrocos, e nesse sentido até foi relativamente bem sucedido. Afinal, o Brasil, em termos de análise de desempenho, o Brasil superou o time, a seleção de Marrocos nos duelos aéreos. O Brasil foi bem nos duelos aéreos, foi bem melhor do que o time de Marrocos, a seleção de Marrocos nos duelos aéreos. Em contrapartida, nos duelos pelo chão, Marrocos foi melhor, teve mais duelos vencidos pelo chão. No restante dos números, os números foram muito parecidos. Foi um jogo bastante equilibrado, com finalizações de parte a parte, poucas grandes defesas, intervenções dos goleiros. O empate até ficou de bom tamanho pelo que as duas equipes apresentaram, talvez um certo nervosismo. Eu acho que o Brasil ficou talvez um pouco mais aquém daquilo que poderia. Não que o Brasil possa fazer grandes coisas, né? Eu estou bem desconfiado dessa seleção, mas o fato é que o Brasil tem individualidades mais consolidadas do que o Marrocos, que tem um coletivo mais ajustado. Então essa foi a grande diferença da partida. Se por um lado o Marrocos tem um coletivo mais ajustado, tem um time que já está trabalhando, um trabalho mais longevo, já possivelmente visando a próxima Copa do Mundo, que vai acontecer, numa das sedes vai ser no Marrocos. O Marrocos já vem numa ascensão, vem realmente subindo de prateleira ao longo dos últimos anos. O Marrocos tem um trabalho mais consolidado, um trabalho mais organizado, coletivo, mais aprimorado. Agora o Brasil não, o Brasil tem ali uma pseudo-organização coletiva, com uma zaga bastante, não vou dizer fraca, mas assim, muitas fragilidades. A nossa linha de defesa tem muitas fragilidades e o gol que a gente tomou é prova disso. O nosso ponto forte, como eu falei, é o setor ofensivo, são os jogadores de frente, o Vini Júnior com grande qualidade, o Rafinha, um dos principais jogadores do futebol mundial hoje em dia, mas falta realmente ali um entrosamento, falta um pouco mais de coletivo. Bruno Guimarães está crescendo muito, e depois aí o Brasil ao longo do segundo tempo, né, falei aí o que aconteceu no primeiro tempo, o Brasil acabou depois empatando a partida, pouco depois do gol do próprio da seleção de Marrocos. O Brasil conseguiu uma jogada pelo lado esquerdo de Vini Júnior, numa troca de passes com Bruno Guimarães, conseguiu através da sua individualidade, sua qualidade, marcar o gol, empatar a partida. No segundo tempo, por outro lado, o jogo continua ali num certo equilíbrio, o Marrocos atacando por um lado, o Brasil começou um pouco melhor, depois o Marrocos deu uma equilibrada, então ficou assim, sabe, um jogo bem equilibrado, que acabou justificando um pouco o empate. Eu achei o resultado bem justo, né? Como eu falei, o Brasil ficou um pouco aquém daquilo que eu acho que ele pode, por conta das suas individualidades, mas coletivamente o Marrocos é melhor, então o empate acabou sendo um resultado justo. Pode acontecer agora no primeiro jogo do grupo, dos outros adversários, sair uma vitória, mas eu acho que não vai ter outra forma de se resolver a classificação desse grupo, senão entre Brasil e Marrocos em primeiro e segundo colocado. O que vai decidir de fato vai ser o saldo de gols. Não acredito que as outras seleções possam fazer frente. O Haiti, não tem como, cara, desculpa, mas com todo respeito ao Haiti, tá fazendo na cozinha, tá cheirando aqui, não vai dar nada pro Haiti, né? Eu acho que vai ser por aí, Brasil e Marrocos vão ficar classificados nesse grupo, e o jogo de hoje mostrou que são de fato as duas equipes aí com um pouco mais de qualidade nesse grupo do Brasil. Aí. A gente espera que essa Copa do Mundo traga bons jogos. Hoje não foi um bom jogo, foi um jogo assim meio chatinho, sabe, meio sonolento, mas valeu pela estreia do Brasil. É difícil estrear, né, o peso da camisa, tem alguns ali que estão sentindo o peso da camisa. Foi legal ver, foi bacana assistir, bacana ver a torcida, o engajamento da torcida, enfim, muita coisa legal. A Copa do Mundo é muito legal, a gente sempre vê bons jogos, isso foi legal, mas o Brasil ainda está bem aquém daquilo que ele pode produzir ao longo dessa Copa do Mundo. Certamente o Brasil vai dar uma crescida, muito provavelmente no segundo jogo o Brasil vai jogar com uma certa naturalidade, vai conseguir fazer um placar, talvez com uma certa facilidade, e a gente vai estar aqui para fazer esses comentários dos jogos do Brasil e de alguns outros jogos dessa Copa do Mundo que eu gosto bastante. Então, tu que gosta de futebol, tu que gosta de comentário com análise de desempenho, deixa o teu like aqui, te inscreve no canal, que a gente vai seguir
comentando os jogos do Brasil, e depois que acabar a Copa do Mundo a gente vai voltar a falar de Grêmio, vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de jogos do futebol do mundo, tá bom, gurizada? Espero que vocês tenham curtido aqui no vídeo, te inscreve no canal e segue com a gente.